Para você ver que todo mundo está sofrendo, todo mundo é vítima do racismo estrutural e do racismo religioso. Oi, oi, meu nome é Laís, esse é o canal Olhar de Oiaque, onde eu falo sobre assuntos macumbísticos no geral. Eu sou uma mulher de axé, para quem não me conhece, eu também sou doutoranda do programa de pós-graduação de Biociências da UERJ, sou uma cientista, e, né, as religiões de matriz africana não só fazem parte da minha vida, como elas atravessam também o meu trabalho científico. Então eu tenho esse canal como uma forma de me comunicar com os meus pares também, né, com os meus irmãos, mas também para falar um pouco de assunto que tem impacto social dentro desse contexto. E hoje a gente vai reagir a uma polêmica que não é do mundo da macumba, mas que está atravessando muito o nosso mundo, que é a música da Ana Heloísa, junto com o grupo. Na verdade, eles se definem como um coletivo, que é o Candeeiro. Eles são um grupo cristão. E o lançamento de uma música recente deles gerou, assim, um grande bafafá na internet, e hoje a gente vai reagir juntos a isso aqui. Então, primeiro eu vou colocar a música deles, e não é a primeira vez que eu tô ouvindo, né, mas eu vou tentar aqui, falar um pouco da minha primeira reação sem contexto. Então, se for também a primeiro contato de vocês com essa música, tenta fazer uma análise descontextualizada, dessa letra e comenta aí já pra mim o que que você achou a primeira vez que você ouviu. Então, espera aí que eu vou colocar a tela. Então, a Ana Heloísa, ela parece que foi convidada pelo Grupo Candeeiro, para falar desse assunto, e ela postou um trecho da música com a letra. E aí a gente vai ver aqui o trecho e os comentários. Minhas roupas, minhas fadas, minhas vidas. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. O céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, com a saia balançou. Alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Vamos, grupo C! Agora que o Zé entrou, todo mundo viu, todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu, o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou. Alguém se incomodou com a cor, mas o céu coloriu. Então, o trecho que deu polêmica foi justamente a parte que ela cita, Zé, Maria, saia balançou. Pronto, isso já foi o suficiente para os protestantes do Brasil enlouquecerem. Como macumbeira, analisando aqui essa letra, é, é claro que essa analogia de Maria balançando a saia claramente acende uma luz ali de do que você está falando? Existem pontos de religião de matriz africana, cânticos que falam disso, falam essas frases, sim, mas eu acho que tudo isso junto no que eles cantaram, dentro de religião de matriz africana, não significaria nada. Eh, Até porque eles falam do céu se abrindo. Então, assim, isso tudo é desconexo dentro de religião de matriz africana, tá? Eh, e as pessoas disseram que com certeza eles estavam fazendo uma analogia a Zé Pilintra e Maria Mulambo. Deixa eu abrir os comentários aqui para vocês. Aí vamos lá, por partes, né, os comentários. A primeira coisa que as pessoas, falaram é que essa palavra "auê" é uma palavra que tem fundamentação teológica de matriz africana. Não tem. E aí a Ana Heloísa, ela comentou aqui:
A Aue literalmente nos tira o fôlego, não só pelo que nos é exigido musicalmente sempre que cantamos, mas pelo que a mensagem dela nos provoca a fazer e ser. Que os nossos que o nosso riso seja de alegria, nunca de desprezo, sempre que Maisés e Marias entram no salão do banquete de Deus. Quando ela contextualiza dessa forma, e eu acho que também porque eu já assisti o outro vídeo dela, onde ela falou um pouco disso, quando eles falam essa frase de que o Zé entrou e a Maria sorriu e a saia balançou, eles estão querendo dizer que pessoas comuns estão adentrando a fé deles, e por isso é motivo de alegria. Eh, e aí, né, os comentários aqui estão descendo a lenha, né? Que letra mais estranha, remete à entidade, gira, saia, Maria Sambô. Acorda igreja, parem de ficar achando que tudo é lindo. Aí eu vou colocar um outro vídeo aqui, que foi o vídeo que foi o primeiro vídeo que eu vi sobre o assunto. E eu até comentei, tem vários comentários meus nessa postagem lá, no TikTok. Quem postou esse vídeo foi a Pra Anne Menezes. Pra Anne Menezes. Eh, ela postou um vídeo sobre essa música. Vamos ver o que que ela falou. Zé Pilintra, sobre Maria Mulambo, sobre todo o contexto da religião de matriz africana. E não tem nenhum problema com isso. O problema é que a música é evangélica. Devia estar falando sobre isso agora, mas presta atenção na letra dessa música e aguarda um pouquinho que a gente vai estudar teologicamente essa letra. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria Sambou, a saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Calma aí. Eu vou ler a letra pra você não achar que você entendeu errado. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que a fé ganhou, a Maria sambou, a sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Mas o céu coloriu. A ponte da música vai dizer o seguinte: Aue, dança na ciranda da fé, que te abriu as portas. Aue, solta a tua criança até explodir em glória. Se você analisar a letra inteira, em nenhum momento ela se encaixa como música cristã. Em nenhum momento ela fala sobre Deus. Ela não tem nenhuma característica de uma música que toque nas nossas vidas. Não. Tá. Então, a Anne Menezes, que depois ela comentou aqui várias vezes que ela é pastora, ela foi criada dentro, né, da realidade cristã. Ela está dizendo que essa música não tem fundamentação teológica dentro, né, da igreja protestante. Até aí, não posso dizer nada, porque apesar de eu já ter feito parte da igreja protestante já faz muitos anos, eh, e apesar de ter lido a Bíblia, eu não me sinto no direito de discutir base teológica da religião alheia. Então é isso que ela está dizendo, que essa música, né, esse louvor não poderia ser um louvor porque não tem base teológica. Até aí, beleza, Anne. Uma música de adoração, não é uma música de conforto, não é uma música nem horizontal nem vertical, nem conforta o homem, nem adora Deus. Você não entende? Eu vou te explicar um pouco sobre essa cultura. Dentro dessa música, eles estão enaltecendo entidades como Zé Pilintra, Maria Navalha, Maria Mulambo, Maria Padilha. Estão Não, não estão. Não tem nada na música que de fato remeta a nenhuma entidade, a não ser as palavras Zé e Maria, que são nomes comuns no Brasil. Ponto. Eu sei que quando a gente coloca isso numa musicalidade, e devido à grande, popularidade recente das religiões, isso pode fazer as pessoas se alertarem de alguma maneira. Mas não tem nada também nessa música que tenha uma fundamentação, eh, de matriz africana. Não tem, não carrega nenhum fundamento. fazendo referências aos ereis, que são espíritos infantis. Estão falando sobre mulheres que têm saias e nos terreiros as mulheres que Eu me perdi nessa parte. Que parte que faz, referência aos ereis? Essa parte eu perdi, Anne. Caramba. Só uma intervenção aqui, pós-edição. eh, eu acho que ela estava falando da parte que falou: "Solta tua criança". Ela estava remetendo isso a erê. Erê, acho que ela estava falando, a música fala de criança interna, né, de felicidade e tal. Não tem nada a ver com erê não. recebem essas entidades usam saias. Estão falando sobre a ciranda. Não, espera aí, aí você fez,
Hum, você deu uma forçada boa. Porque as mulheres nas igrejas, evangélicas mais tradicionais também usam saias. E só saias ou vestidos. E essas saias também balançam em algum momento, até porque nas igrejas pentecostais é bem comum a galera rodando no manto, tá aí na internet para todo mundo ver. Isso é cultura popular brasileira já, né? Não somos só nós, as mulheres de matriz africana, que utilizamos saias. Aí eu acho que você está forçando um pouco a interpretação. Você não sabe, quando eles entram nessas reuniões, eles falam que vão entrar na ciranda. Não, não falamos não. Desculpa te decepcionar. Assim, ciranda é uma palavra ligado à cultura popular brasileira. Ela não está ligada a nenhuma prática de matriz africana. Eu acho que você, não sei se você está querendo fazer uma interpretação mais filosófica da ciranda, uma coisa assim, porque a gira, que é o que a gente fala, né? A gira, a roda do candomblé remete à ciranda de forma filosófica, porque todas, né, têm a ver ali com as danças circulares, que são práticas ancestrais. Não sei se você foi a fundo nessa interpretação, eu que estou querendo achar algum sentido do que você está falando, mas nunca eu vi nenhum macumbeiro falar assim: a gente vai para ciranda hoje. Não, não, eu convoco todos os macumbeiros aqui nesse vídeo, nos comentários, a dizer se alguém já ouviu esse termo referente a qualquer coisa de terreiro. Acho que você está dando uma forçada, Anne. Eu acho que não, não vai colar. Não é à toa que durante o vídeo todos eles estão usando elementos característicos dessas religiões, colares e Peraí, peraí, deixa ela terminar, que eu vou ter que voltar lá para ver que elementos são esses. fios de conta. Não é Questão de fio de conta? Ah, não, peraí. Vou dar play de novo. O que que é isso? Eu vou ter que assistir tudo de novo. Ah, já tá logo aqui. Vou dar um zoom, gente. Que isso? Será que eu consigo? É esse aqui. Caraca! Não, peraí, gente. Assim, caramba, olha, ele tá com um colar de miçanga. É uma guia? Olha, não é, não é qualquer colar de miçanga que é uma guia. Primeiro que uma guia é um instrumento sacralizado. Aí eu vou precisar perguntar. Ele aparece nos comentários aqui, eu esqueci o nome dele. Vou ter que perguntar pra ele se o que ele tá usando é uma guia. Eu acho um pouco difícil. E também guia tem que ir até o umbigo. Não tá indo, não. Quer dizer, pelo menos na maioria das tradições, a guia tem que ir até o umbigo. Não tá indo. Que outros elementos? É que a mulher tá de vermelho? Eu tenho certeza que eu consigo buscar aqui facilmente 1 milhão de pregações onde a pregadora tá com vermelho, com um vestido vermelho, uma roupa vermelha. Isso não remete a nada, né? Até porque a cor que mais caracteriza a macumba como um todo, independente de nação de candomblé, de umbanda, de batuque do sul, independente, é o branco, categoricamente. Por uma questão histórica, inclusive. Agora que o Gente, Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo eu achei riu. até que E se era um terço. acostumou, mas o céu se abriu. O céu se abriu! Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, com a saia balançou. Alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Mais uma vez, isso aqui não é uma guia, isso é um colar de miçanga. A gente não usa choker. Não, não é tradicional. Ai, meu Deus. Aqui eu já começo a achar que tá querendo pegar qualquer coisa pra amarrar nessa história. Vamos ver. possível que você não tenha percebido que essa música ela quer se infiltrar no meio cristão evangélico para levantar uma pauta de lacração dentro do nosso meio. Vocês que estão fazendo graça. Lacração. Peraí. Então vamos ver se eu entendi o seu ponto de vista, Anne. Você pode me corrigir. Você acha
que alguém que é pertencente a religiões de matriz africana, ou professa essa fé de uma qualquer maneira, seja ela, eh, explícita ou não, iria querer criar uma música para se infiltrar no meio evangélico, um meio que detesta a gente, que, nos demoniza, que nos persegue. Você acha que nós iríamos querer nos infiltrar de alguma maneira dentro das igrejas de vocês, dos louvores, das músicas de vocês, de alguma maneira para fazer uma lacração? Então vamos lá. Eh, eu não sei o que que você quis dizer com lacração, mas eu acho que você está se referindo a pessoas que, assim como eu, militam a favor, né, da igualdade, né, do direito de culto dos cultos de origem africana, né, dos cultos que não são cristãos. A gente precisa militar porque a gente de fato é perseguido, né? Os terreiros são destruídos, os sacerdotes são expulsos de suas casas, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que você não é do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro a gente está vivendo uma situação, eh, já quase de guerra civil, né, aonde existem facções criminosas associadas ao neopentecostalismo, e eles estão se declarando um estado evangélico, um estado paralelo evangélico. E esse estado paralelo, ele está expulsando sacerdotes das comunidades, ele está aviltando pessoas praticantes das religiões. Em algumas favelas do Rio de Janeiro, está terminantemente proibido ser macumbeiro. Então, assim, nós precisamos militar. A gente vai deixar de existir, de fato, se a gente parar de militar. Então, não seria inteligente de nenhuma forma tentar invadir um espaço que não é nosso, com uma pauta que não traz nada, não traz clareza, não traz entendimento, não converte nada, não prega nada. Porque dizer que o Zé entrou e que a Maria balançou a saia dentro de um louvor não vai lacrar em nada pra gente. Sabe o que que seria lacração? A gente subir no púlpito das igrejas de vocês e pedir, pelo amor de Deus, para vocês pararem de nos demonizar, entendeu? Provar para vocês historicamente que nós temos o direito de existir e que o demônio que vocês antagonizam na religião de vocês não tem nada a ver com a gente. A gente não tem nada a ver com isso, né? Isso é uma construção histórica do racismo. Isso não tem nem a ver com a fé de vocês de fato. Então, que estratégia burra seria, né, se qualquer pessoa de matriz africana tentasse lacrar dessa maneira, né? Seria uma estratégia bem burra. Não sei se eu tô conseguindo alcançar seu raciocínio. Com a nossa fé. Não passam de indivíduos estapafúrdios e energúmenos que, por um momento, podem até escapar da justiça humana. Mas assim diz o Senhor: aquilo que há de vir virá, e não tardará, porque coisa maldita é cair nas mãos do Deus de Israel, fazendo com que pequeninos fiquem escandalizados. A realidade, esses cantores vão continuar indo nas nossas conferências, nas nossas igrejas, cantando, usando o nosso dinheiro, pegando a nossa fé pura e genuína e transformando ela em um objeto de lacração da cultura do cancelamento. Objeto de lacração da cultura do cancelamento. Quem eles estão querendo cancelar? E o que que eles estão querendo lacrar? Você não consegue você não consegue apontar no seu discurso. Você está querendo dizer que se eles estivessem tentando gerar um diálogo entre crenças, seria lacração? Então, dentro do seu discurso, dentro da teologia que você acredita, realmente há um antagonismo entre o cristão e o macumbeiro. Então, a gente está começando a chegar aqui no X da questão. Não é o conteúdo não teológico da música que te incomoda, é o fato de
talvez, possivelmente, ela fazer uma referência que possa, em alguma imaginação, remeter à religião de matriz africana, e vocês são nossos antagonistas, né. Você realmente criou essa dicotomia na sua cabeça. Isso é um problema, né, isso é um problema social, inclusive. Mas me fala você, comenta aqui embaixo o que é que você achou. E encontre aqui um ambiente saudável para você falar a sua opinião. Beleza, vamos ver os comentários. Eh, o primeiro comentário é o comentário do pastor Wellington Ribeiro. Ele fala assim: "No candomblé e nas religiões de matriz africana, a palavra auê ou variações como auê, aué e aueto remete a festa, alegria, alvoroço, energia e celebração, sendo usada para descrever a vibração positiva dos rituais, o tumulto bom ou a folia, e também pode significar prosperidade, bênção, carregando um sentido de força vital semelhante ao axé ou amém, com raízes africanas. Beleza, mesmo que significasse isso, não significa, tá? Mesmo que significasse, o que que tem de antiteológico no significado, na raiz dessa palavra que você está dizendo aqui que significaria bênção, que significaria axé, que significaria amém, que significaria força. Só porque tem raízes africanas, isso se torna automaticamente demoníaco, antagonista ao que vocês acreditam? Qual é o fundamento teológico que esse pastor está utilizando para demonizar qualquer coisa que tenha origem africana? Porque assim, pastor, eu não sei se você está sabendo, se alguém já te contou essa novidade. Eh, na África, primeiro que a África é um continente imenso, com muitos países, e na África existe uma grande diversidade de crença. Não existem só pessoas que são, orixás, que são, que fazem parte do culto ao orixá, a Vodun, a Nkice, a divindades, né, da matriz africana. Na África existem muçulmanos, existem cristãos das mais diversas, vertentes. Então imagina, vamos imaginar, porque esse sentido aqui que você colocou tá errado, eu já vou te mostrar. Mas vamos imaginar que essa palavra realmente significasse amém, ou assim seja, ou axé, em alguma língua de origem africana. Então o cristão africano não pode usar a palavra do próprio dialeto dentro da própria pregação, porque isso demonizaria ou diminuiria ele de alguma maneira. O senhor entende no que está enraizado essa crença que o senhor tem? O senhor está entendendo? Eu preciso desenhar, que o problema aqui não é a teologia do que está sendo dito nessa música. Será que eu preciso dizer? Bom, se esta canção está sendo cantada no meio cristão, isso é sincretismo. Não, não poderia, em hipótese alguma, ser sincretismo. Primeiro, sincretismo, né, quando uma religião de uma matriz totalmente diferente empresta algum conhecimento ou prática de outra. Só que sincretismo, ele acontece sempre, onde há uma existe uma relação de poder entre as 2 religiões para acontecer sincretismo. E normalmente, né, historicamente no Brasil, o sincretismo, ele aparece como forma de sobrevivência de cultos que foram perseguidos por algum motivo. E esse motivo é sempre o mesmo: racismo. Eh, por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Por que que existe sincretismo entre as religiões de matriz africana e a Igreja Católica? Porque seres humanos escravizados vieram da África para cá e tiveram seu direito de culto negado. Para que as suas crenças sobrevivessem ao tempo e à escravidão, eles utilizaram de, símbolos da fé católica, da fé cristã católica, para mimetizar a sua crença de alguma maneira. O senhor entende que existe uma relação de poder aqui, onde a Igreja Católica, né, ela está aculturando esse culto de matriz africana, e esse sincretismo ele vai acontecer ali como forma de resistência?
Não existe uma circunstância aonde a igreja protestante vai fazer sincretismo com as religiões de matriz africana, porque ela vocês estão superiores a gente socialmente, historicamente. Vocês que aculturam a gente. Então não seria sincretismo, seria apropriação cultural. Porque quando o uso desses símbolos, o uso desse conhecimento, ele vem única e exclusivamente com o interesse não de gerar diálogo ou resistência ou nada do tipo, mas sim de lucrar, né, de dominar, de angariar, né, de ganhar espaço dentro da fé do outro, da cultura do outro, isso não é sincretismo, isso aí é aculturação, isso é apropriação cultural. Então não tem sincretismo nenhum. Se fosse verdade qualquer uma dessas alegações de vocês sobre essa música, pode esquecer sincretismo, não seria sincretismo, seria apropriação cultural. Seria tentar, né, utilizar, símbolos, palavras, para tentar fazer uma igreja sabor macumba. E não seria não, isso já existe, tá, só para também se eu não sei se eu estou te trazendo alguma novidade aqui. Mas procura aí nas redes sociais, o senhor vai ver que tem muita, muita, muita igreja neopentecostal se apropriando de conhecimentos e símbolos da matriz africana para tentar dialogar com essas pessoas e cooptar praticantes de matriz africana para dentro da igreja. E o único, intuito disso é político e financeiro. A maioria dessas seitas que se dizem protestantes e que fazem isso, elas não têm propósito algum de promover salvação ou Jesus Cristo, tá? Existem inúmeros trabalhos acadêmicos sobre, né, como existe um, projeto de poder, um projeto político de apagamento da nossa cultura. Então esquece sincretismo, tá? Nem tá em pauta. Vamos ver aqui o que você falou. A palavra "auê" ou aué, ou aueto. Auê e aueto não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá. Você deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui as respostas, porque eu te respondi, e você colocou aqui numa resposta para uma outra pessoa, um livro que você disse que foi da onde você tirou esse conhecimento, e você ainda mandou a pessoa várias pessoas aqui, que são macumbeiras, estudarem a própria fé. Primeiro, isso é de uma prepotência tão gigantesca, eu acho que você não faz ideia da diversidade que é a religião de matriz africana no Brasil. Eu acho que, para começar, você precisa entender que a nossa religião é uma religião oral. O que está escrito nesse livro ou em qualquer outro livro pode não significar absolutamente nada para gente. Não existe um livro que guia ou que determina o que é, de fato, né, verdade dentro de um axé, né? Nós aprendemos a religião oralmente, dos nossos mais velhos. E se tem várias pessoas de religião aqui falando para você que nunca ouviu essa palavra nesse contexto, né, dentro dos terreiros, quem é você para questionar ou trazer uma referência de livro? Livro e nada para a gente é a mesma coisa, tá? O livro aqui ele vai ter apenas um caráter até de conhecimento acadêmico, tá? Mas ele não determina em nada o que se faz e o que se deixa fazer dentro de um terreiro. E aí você colocou o livro, eu não tô conseguindo achar. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu tirei um print, eu coloquei no meu comentário. Ai, acho que você apagou, né? Você colocou um livro que é um livro que chama Dicionário de não sei o que de Umbanda Candomblé. Aí tá lá no subtítulo, termos Yorubá, blá 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 blá. E aí você falou, né, que Auê quer dizer força, não sei o que, blá blá blá. Eu peguei o que tá escrito no livro que você citou. Tá? No livro que você citou, auê está descrito como sementes secas que fazem muito ruído quando usadas nos braceletes das índias nas suas danças e festas de terreiro. Ponto. Não tem a palavra ueto nesse livro. A palavra ueto, ela é uma palavra de origem do tronco linguístico bantu e ela quer dizer assim seja, amém, né, ou força, né? Ela é quase que o que a gente usa para finalizar uma reza.
E ela não tem origem iorubá. Eu acho que também isso é uma questão, né, que vocês têm muita dificuldade de entender. O candomblé tem uma diversidade de nações. Essas nações, elas buscam, eh, de alguma maneira, reafricanizar as pessoas, né, dentro da religião. Então existem pessoas dentro do candomblé que vão falar iorubá, que é uma língua totalmente diferente, e outras que vão falar, kikongo, ou outras, dialetos do tronco linguístico bantu. Existe também o fombê, né, que então, assim, são dialetos diferentes, são línguas diferentes, são nações diferentes, dentro da mesma religião. Quem é você para determinar que a gente usa auê dentro de terreiro? Eu nunca vi essa palavra dentro de terreiro. Auê para mim é uma palavra que tem apenas, exclusivamente, um significado que é corriqueiro, social. Auê para mim é confusão, né. "Ah, fulano fez um auê, fulano fez uma confusão, fez um barraco, fez uma", né, gritou e tal. Então, aqui no Rio de Janeiro, se você falar auê para qualquer pessoa, ela vai te dizer que auê é isso. E aí a gente entra em mais um recorte, né. E aí a gente vai se aprofundar mais ainda aqui do porquê que essa música tá incomodando tanto vocês. Eh, Tudo que foge do eurocentrismo de vocês, cria um grande pânico de macumba. Você já ouviu falar do Satanic Panic, que aconteceu nos Estados Unidos? Então aqui no Brasil hoje existe o pânico da macumba, que é tudo e qualquer coisa que possa, de alguma maneira, ser, mesmo que numa grande forçação de barra, igual a gente tá vendo aqui, remetido à religião de matriz africana, a gente preta, né, a gente nordestina, né, qualquer cultura que não seja eurocêntrica ou americocêntrica, norte-americocêntrica, né, eh, começa a ser demonizado de alguma maneira, automaticamente. Isso que o senhor falou aqui não tem embasamento algum, não tem. E aí eu respondi um pouco do que eu tô falando aqui nesse vídeo, que é: a gente não tem interesse nenhum de se aproximar de vocês. Vocês nos odeiam, vocês nos odeiam. E essa trend de vocês falar dessa música só prova isso. Vocês nos odeiam. Por que que a gente iria querer se aproximar de vocês? A gente só quer que vocês deixem a gente em paz. Você não vai conhecer um macumbeiro que vai dizer pra você que, o sonho dele é criar uma música pra se infiltrar dentro de uma igreja evangélica. Não vai. Aí até a dona do post me respondeu, "Amiga, nós respeitamos a sua fé". Mais ou menos, né, Anne? É sabor respeito, né, o seu discurso. Você diz que não teria problema nenhum falar de Maria Mulambo, que não teria problema nenhum falar de entidade se não fosse uma coisa cristã. Eu até entendo, se isso tudo fosse verdade, eu entenderia seu discurso. Eu também acho que não tem nada a ver misturar uma coisa com a outra. Eu detestaria, eh, ver a minha fé desrespeitada desse jeito, apropriada desse jeito. Aí ela botou: "Na verdade, não queremos que o gospel se aproprie da cultura de vocês, o vídeo é exatamente sobre isso. Eles podem deixar cada um no seu quadrado". Mas será que é isso mesmo que tá acontecendo aqui, Anne? Quando que vocês se importaram com alguém se apropriando da nossa cultura e do nosso conhecimento? Pois é. Bom, a Anne também tinha um outro comentário que foi onde eu respondi originalmente. Ah, aqui o meu comentário. Eu sendo macumbeira e bem assim, porque a primeira vez que eu ouvi, gente, honestamente eu fiquei assim: "Que isso, apropriação?". E aí eu vi o post da Anne e algumas pessoas me responderam. Aí ela falou assim: "Moça, fale para eles isso. Tô falando agora sobre isso, Anne. Tudo bom? Espero que você veja esse vídeo até o final. É, porque os fãs estão chorando aqui". Aí eu falei: "Vou pesquisar a fundo todas as letras do álbum para entender do que todo mundo tá falando". Assim, solto, sem contexto, realmente, não dá para entender. Parece meio estranho. Mas vamos lembrar que, independente de qualquer coisa, demonizar crenças de matriz africana é racismo religioso. Não podemos nunca nos esquecer disso. Aí ela comentou: "Moça, ouça sim, depois volte aqui. Tem uma música com o nome no Mulambo". Não achei. Anne, procurei até os confins da internet. Se você puder me mandar o link da música deles que se chama Mulambo, eu vou estar podendo analisar alguma coisa. Não existe.
nenhuma música do grupo O Candeeiro registrado com esse nome. Existe uma música popular brasileira com o nome Molambo, que, se eu não me engano, já foi gravada pelo Djavan. Será que não estamos num grande pânico de macumba aqui? Eh, e aí tem algumas pessoas me responderam, né, falando que era pra eu olhar sim, porque as pessoas estão falando de coisas sem conhecer, sem saber e tudo mais. Por isso que eu vim procurar, gente. E aí chegamos ao comentário dele, o dono da música. Ele tá bem aqui. Blá blá blá. Aqui. Olá, irmã. Sou compositor dessa música. Eh, eu e meu amigo Felipe Dáguia compusemos. Sou filho de pastor, criado na igreja a vida inteira. Dediquei todos os meus 40 anos de idade à fé cristã. Então, ele é uma pessoa que entende do que tá falando, não é nenhum maluco, tá? Eh, portanto, não fazia a menor ideia de todas essas referências que você fez. Então, a pessoa que escreveu a música tá dizendo que não tem referência nenhuma, nada disso. Você topa uma chamada de vídeo para a gente conversar sobre tudo isso? Seria muito enriquecedor responder a essas questões e conciliar nossa percepção. A gente também pode fazer uma live no Instagram para conversar amigavelmente sobre isso, como irmãos que somos. Isso alegraria bastante o coração do nosso Pai, acho que ele tá falando de Deus, né, tá em P maiúsculo. E também pode enriquecer nossos irmãos. Se você tiver disponibilidade para isso, avise que a nossa equipe entrará em contato para esse papo de família. Eu até respondi, ele falou que eu gostaria de fazer essa live, mas acho que ele não vai querer se associar uma pessoa de matriz africana, porque talvez isso gere ainda mais hate para ele, porque é esse o mundo que vivemos hoje. Fui no perfil dele, encontrei o vídeo que a vocalista, né, falou e tal, e aí vou voltar aqui, porque ele postou no dele, ela postou no Instagram dela também. Vamos ver o vídeo. Eu não consegui achar um dos comentários. Ela cita um comentário que ela explica, né, a parte teológica da música, a interpretação da música, mas ela fala um pouco disso também. Vamos ver o vídeo da Ana Heloísa falando sobre a repercussão desse trecho da música. Viram o auê nos comentários do recorte que Ana Heloísa postou? O burburinho foi tão grande que ela decidiu falar. Antes de prosseguir, eu queria só deixar já avisado que eu não vou aqui analisar verso a verso, trazer o significado verso a verso da música de Auê. Eu meio que já fiz isso comentando a estrofe, né, presente no vídeo, num comentário fixado lá no post, né? Então já deixei todo o significado dessa estrofe e da música, né? Então eu acredito que se você ler o comentário e ouvir o álbum do Grande Banquete completo, você vai compreender que o entendimento dessa música é, na verdade, muito simples, né? Então não vou me deter aqui em analisar parte por parte. Eu posso estar errada, mas eu acho que ela quis dizer que é realmente aquela interpretação que eu falei, né? Que quando o Zé entra, né, para compartilhar da crença deles, todo mundo se alegra, né? Maria também, e ela tá falando de nomes comuns ali, né? Pode ser eu e você, entendeu? Esse é o entendimento. Eu convido você a ouvir a música no contexto desse sermão musical, né? O Grande Banquete, que é baseado na parábola que Jesus conta, lá em Lucas 14. Teve um aspecto dessa estrofe que eu não comentei lá no comentário fixado, mas que eu vou retomar no final da nossa conversa aqui. E aí, como eu disse, o que eu quero trazer são algumas considerações, algumas provocações e um convite para vocês no final dessa sequência de stories. Mas começando pelas considerações, lendo os comentários, me chamou muita atenção, né, a maneira como algumas pessoas fizeram ataques quase pessoais a gente. Quase não. Totalmente. Mas, Ana, se te consola, não é só no nicho evangélico que isso acontece. Quando as pessoas elas não têm argumentos, né, para debater com você, com a sua ideia, elas rapidamente partem para o ad hominem, mesmo que elas tenham que inventar coisas sobre o outro. Fica bem tranquila. O mal não está na igreja, tá no ser humano. O ser humano é assim mesmo. O povo da macumba também faz essas coisas. Foi o produtor desse disco, pessoas que não nos conhecem, que não têm qualquer relação com a gente e que além de julgarem a nossa fé, a nossa espiritualidade,
elas não acreditam no que a gente fala, né? E aí tem um versículo lá em Coríntios, quando Paulo está falando sobre o dom do amor, que ele fala assim, que o amor não suspeita o mal. Infelizmente foi algo que eu vi muito no Eita, que ela lançou uma lacrada teológica aqui. Isso sim que é lacrada, cara. É você debater com o outro dentro da fundamentação do que você mesmo acredita. Caramba, hein? comentários, né? Pessoas descaradamente falando que a gente estava mentindo, ocultando um significado, né, real da música. Algumas pessoas até falando assim sobre nossas roupas no DVD, sobre os brincos, sobre os colares, sobre as pulseiras. Mais uma vez, pânico de macumba, né? Então, qualquer coisa que possa, iconograficamente, que na verdade aqui do imaginário, né, das pessoas, remeter à matriz africana, opa, o demônio tá ali. O Satanás foi quem fez isso. Porque a pessoa tá usando um brinco, porque a pessoa tá usando um colar. Então, eu espero que esse vídeo todo sirva de reflexão. Se você é evangélico que tá vendo isso aqui, o que que a gente passa? Vocês estão atacando uma pessoa que tá dentro da fé de vocês. Pessoas que mostraram credenciais aqui. Tudo bem, eu não conheço ninguém, né? Mas estão dizendo que são pessoas criadas na fé, que entendem do que estão falando. E elas precisam se defender do ponto de vista de, cara, eu só tô usando um colar, estou usando um brinco. Então você não pode ver uma semente que você surta, que você acha que isso é macumba. É uma fé muito frágil, né? É frágil. É bem frágil. Eu estou com um brinco de miçangas, porque eu gosto muito, esse Meu inclusive Deus, macumbeira! Não pode usar brinco de miçanga. Não pode, isso é restrito. E eu com minha bela argola aqui também. A verdade é que se vocês me vissem assim, porque essa argola que ela tá usando é uma argola de macumbeira. Então, assim, risível. foi feito por uma amiga minha missionária lá de Manaus. Tem outros artistas no DVD que estão com artesanatos parecidos. Eu queria só deixar claro aqui que o candeeiro mal combina a roupa quando a gente vai fazer show. Às vezes a gente fala um dia antes a roupa que vai, quando fala. Então, assim, mas é feita toda uma leitura maldosa mesmo, preconceituosa, presunçosa sobre a gente com base nesses e outros elementos. Então, isso me assustou muito. Eu entendi Te assustou, moça? Caramba, hein? Eu espero que isso tenha gerado uma grande reflexão em vocês. que o pano de fundo desse incômodo, né, que algumas pessoas julgam ser um incômodo espiritual, né, é um incômodo que pode ter muito mais a ver com uma questão de paladar musical, paladar cultural, né, paladar teológico, se é que eu posso colocar assim. Então, sabe quando você começa a tomar café sem açúcar, e você tá no início dessa transição e você não suporta o gosto do café, depois você vai se habituando, mas no início aquilo causa um estranhamento? Eu entendo que colocar novos sabores e cores na música cristã no Brasil causa esse incômodo, porque nós estamos acostumados com um tipo de música das nossas igrejas que é muito diferente disso. E esse tipo de música, considerado música congregacional, música cristã, música para a igreja, tem um porquê. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sou envolvida com missões, é um assunto que eu estudo já há alguns anos, tenho uma vivência também em campo missionário mesmo, em campos diversos no Brasil. E quando você vai estudar sobre isso, ou você vai ter contato com pessoas, né, você percebe que a gente ainda sofre com uma herança de um modelo missionário que teve seus equívocos no nosso país. Então, resumindo... Aqui ela tá falando de como modelos europeus aculturaram o Brasil, né? Ela tá falando de forma muito polida, muito educada de como o cristianismo tentou matar todas as outras crenças. É disso que ela tá falando. E eu entendo porque que isso tá gerando um incômodo em muita gente. Que é muito difícil admitir que a sua crença partiu de um contexto histórico muito ruim. Vocês estavam do lado errado da história. Rapidamente, quando muitos missionários, né, ali do Norte, América do Norte, Europa, vieram para o Brasil com a intenção de trazer sim o Evangelho, de pregar a palavra, de falar de Cristo, eles trouxeram, junto com essa mensagem, que é global, é para todos os povos, eles trouxeram um pacote cultural a ser reproduzido.
Isso, moça. Então, o que que ela está querendo dizer aqui? Se você, olha, eu explicando uma evangélica para os evangélicos, mas vamos lá, gente. O que ela está querendo dizer aqui é que quando vem o cristianismo para o Brasil, né, em primeiro lugar, o cristianismo católico, ele vem como um projeto político. Ele não vem como um projeto de conversão, tá? E isso vem com um viés de aculturação, ou seja, mate a cultura que existe lá, introduza a nossa. Faça de tudo o que você puder para dizer que a única cultura que presta é a europeia ou a norte-americana, no caso, depois, né, com outros contextos históricos. E o protestantismo, ele sofre muito desse viralatismo norte-americano. Ponto final, isso é história. Não tem o que dizer. E o que que ela está querendo dizer com isso? Que todas as vezes que o cristianismo ele faz de fato o que deveria, que é falar de Cristo e deixar a cultura existir como ela existe, deixar a cultura seguir seu rumo, deixar com que a cultura permaneça viva, as pessoas começam a demonizar esse novo cristianismo, que é um cristianismo que foca o quê? Em Jesus Cristo. Caramba, hein? Realmente, moça, projeto de lacração. Você já parou para pensar por que que um pastor de uma igreja, por exemplo, no sertão, aqui do Nordeste, né, uma região quente, seca, por que que um pastor de uma Assembleia de Deus no interior precisa usar um terno, precisa usar uma roupa social com um tecido quente, nada adequado para o seu clima, né? Você já parou para pensar por que que a gente usa determinados instrumentos, né? Nos nossos cultos, né? Você já parou para pensar por que que o nosso culto tem a liturgia que tem, por exemplo? E aí, assim, aqui eu vou deixar essa parte como um mais questionamento do que uma afirmação, até porque eu falei, quem sou eu para debater a teologia, né, cristã, mas eu não sei para vocês, mas para a gente manter as nossas tradições é muito importante. Manter as nossas tradições significa a sobrevivência do nosso povo, a sobrevivência cultural, a sobrevivência de memória mesmo. Então, tentar o máximo possível manter, né, a roupa que se usava quando foi fundado o primeiro candomblé do Brasil, né, a história por trás, né, da hierarquia das roupas, por que que alguns tecidos são proibidos, outros são símbolos de hierarquia. Manter essa história viva faz parte da nossa teologia, faz parte dos nossos dogmas, né? Isso tem um porquê dentro da Umbanda e do Candomblé. Isso é importante ou é alegórico no cristianismo? Porque, né, o protestantismo ele nasce na Europa, se populariza muito nos Estados Unidos e vem para o Brasil. É importante para vocês manterem essas raízes ou é importante só a mensagem? Porque vocês têm um livro que diz o que tem que fazer, o que tem que não fazer. E nesse livro não está dizendo uso eterno, né? Então, é um questionamento mesmo. Eu entendo muito o que você está falando aqui. Pô, você é uma diva, você está falando aqui de eurocentrismo, né? Eh, e realmente, acho que são questionamentos válidos, muito válidos. Mas o quanto disso é necessário para a fé de vocês se manter, para os dogmas de vocês se manterem, e o quanto disso é alegórico. Porque talvez as pessoas estejam questionando vocês por essa quebra de tradições que, talvez sejam mal interpretadas como necessárias e sejam alegóricas, ou talvez realmente seja uma tradição que precisa ser mantida, não sei. Você já parou para pensar por que que a gente usa determinados instrumentos, né, nos nossos cultos, né? Você já parou para pensar por que que o nosso culto tem a liturgia que tem, por exemplo, né? Por que que nossos sermões são sermões de 3 pontos e aplicações e não sermões mais baseados em narrativas, em histórias, em contação de parábolas, por exemplo? Por que que os nossos cultos têm o formato que têm, né, majoritariamente? A razão disso, do nosso culto, nossa estrutura de igreja, né, nossos templos, parecerem muito mais com igrejas europeias ou as novas churches, né, como igrejas americanas, tem muito a ver com essa herança missiológica, né, dos missionários que vieram aqui terem a sua cultura
né? E talvez por ignorância fazerem com que os brasileiros associassem a sua própria cultura como algo que era ruim, como algo que Deus não se agradava. Aí aqui ela está falando de como essa evangelização vem como projeto de destruição da cultura. E qual é a melhor forma aqui, nesse caso, de destruir a cultura? Demonizar. Então, o que ela está falando é justamente isso, né? Tudo que remete ao brasileiro, tudo que remete ao africano, tudo que remete ao indígena passa a ser demonizado. Faz parte do outro lado, são os nossos antagonistas. Então, todas as vezes que vemos símbolos que remetam a isso gera um grande pânico dentro, né, dos protestantes. Então isso está incrustado no nosso imaginário de uma maneira que a gente não percebe, não observa, não tem um olhar crítico, não passa por um crivo teológico, bíblico, né? E acha que as coisas são assim porque são assim, porque Deus definiu que tinha que ser assim. Então, isso fez com que o cristão brasileiro desprezasse a própria cultura do seu país. E falando sobre o que gerou mais burburinho nos comentários sobre o Zé e a Maria, né, da música Auê, que a gente já falou, já deixei no comentário fixado, que o objetivo foi se referir a um Zé e uma Maria qualquer, pessoas comuns do nosso país, né? Quando você ouve o álbum Grande Banquete, isso fica muito claro. E só recortando, Zé Pilintra, Maria Mulã, Maria Padilha e Maria Navalha também eram só mais um Zé, só mais uma Maria, que devido à sua história, ao seu contexto de vida, às experiências que passou, se divinizou de alguma maneira. Que grande triplex que eu posso alugar na cabeça de vocês agora. Daqui a 400 anos, pode ter falange de Dona Laís. Se tiverem Laíses relevantes historicamente para carregar um nome divinizado. Nós divinizamos nomes comuns, é isso que eu estou dizendo. E não é porque nós divinizamos que nós tomamos esse nome de forma, né, geral, né? Existe um porquê Zé Pilintra é uma figura espiritual importante dentro da macumba, né? E sim, ele era uma pessoa comum. E isso é muito interessante, como vocês estão se atacando entre si. E eu espero que isso faça vocês pensarem se vocês realmente, nós estamos realmente de lados tão opostos assim quanto vocês pensam. E eu entendo o raciocínio de vocês muito limitado de achar que tá falando de Zé na música cristã para tentar lacrar uma pauta macumbeira dentro do cristianismo e querer tecer diálogos. Eu sei como isso pode ferir a cabecinha de vocês, mas não é possível que todos vocês sejam tão limitados assim de se sentirem aviltados por alguém usar o nome Zé e Maria. Lembrando, né? José e Maria são nomes bíblicos. Depois que a música foi lançada, a gente viu que as pessoas estavam fazendo esse paralelo com figuras de religiões de matriz africana, que a gente não sabia, né? A gente não teve a intenção de fazer esse paralelo. Foi uma informação que veio realmente depois que a música repercutiu. Quando eu fui chamada para gravar, né? Quando o Marco me chamou, que eu ouvi essa estrofe, eu não pensei nisso. Mas teve um comentário que falou assim, que nós precisávamos nos arrepender por termos nos referido a personagens de outra religião. E aí eu pergunto, se tivesse sido essa a intenção, né? Que não foi, mas se tivesse sido essa, de buscar criar uma ponte com pessoas que creem dessa forma, né? Para dialogar com elas sobre o evangelho, se fosse isso, nós precisaríamos nos arrepender? Então, Paulo, lá em Atos 17, no Areópago, ele também precisaria se arrepender, porque ele evangeliza os gregos citando um poema, né, que tem referência a Zeus como o criador. Paulo pega exatamente esse poema, essa narrativa, e aplica para evangelizar os gregos, usando outra divindade, uma divindade pagã.
que nada tinha a ver com o Deus cristão, que nada tinha a ver com Jesus. Então Paulo também precisaria se arrepender quando ele fez esses movimentos, né, de pegar elementos da cultura religiosa de outros povos para dialogar com eles, dando outra divindade, uma divindade pagã, que nada tinha a ver com o Deus cristão, que nada tinha a ver com Jesus. Então Paulo também precisaria se arrepender quando ele fez esses movimentos, né, de pegar elementos da cultura religiosa de outros povos para dialogar com eles, para evangelizar eles. Então, E ela deu mais uma lacrada teológica nos evangélicos, né? Caramba. esse incômodo que algumas pessoas têm tratado como espiritual, de discernirem no espírito que a música não trazia algo bom, às vezes não é o seu espírito, né? Às vezes é a sua O seu racismo. Ela não vai dizer isso, mas eu tô dizendo. bagagem de vivência na igreja, que nunca viu algo assim, que vai estranhar e vai interpretar como errado, e isso fere a sua consciência. E isso pode acontecer, né? Mas ao mesmo tempo que você pode ter a liberdade de, se você não gostou, não consumir, se ferir sua consciência, ok, mas julgar a fé do outro e também não querer caminhar para um entendimento mais maduro sobre o porquê podem existir músicas cristãs diferentes, né? No nosso meio, é uma forma de você não caminhar adiante na sua fé. Então, assim, eu acho que muita gente vai ter esse estranhamento porque falta leitura mesmo, estudo, uma bagagem, é uma coisa nova, nunca viu isso, mas de repente lendo alguns livros, ouvindo pessoas falando sobre isso, né? Pessoas crentes que amam o Senhor e que estão nessa esfera da arte, esse entendimento pode mudar, pode amadurecer, né? Quando a pessoa tá numa convicção assim de que o que ela acredita é verdade, então de que nós estamos espalhando mensagens subliminares nas músicas, se a pessoa está nesse lugar, é difícil acontecer essa conversa, né? Mas se você chegou aqui e está no lugar de, nossa, isso é diferente, eu não entendi direito, mas eu quero entender, fica até o final dessa conversa que vai para a parte dos convites, que eu quero fazer. E aí, gente, cabe aqui mais uma reflexão, né? Se isso fosse alguma forma de militância subliminar, se isso fosse alguma forma de infiltração, né, das religiões de matriz africana, não faria sentido. As religiões de matriz africana não são prosélitas. Não tem ide pra gente. Na verdade, é o que eu tô falando pra vocês. Hoje a gente quer sobreviver. A gente tá falando literalmente da nossa sobrevivência. A gente quer deixar vocês bem quietinhos no cantinho de vocês. E aí, assim, até um pedido que eu faço, se você é uma pessoa que, de alguma maneira pensa nesse tipo de estratégia, não faça, não faça. A gente quer distância de vocês. Não falo por todo o povo macumbeiro, claro que eu não sou a porta-voz de todos os macumbeiros do Brasil, mas deixa a gente quietinho. A gente só quer ficar em paz mesmo, bem longe do púlpito da igreja, bem longe. Então, não faz sentido essa analogia toda de vocês. É um grande esforço que vocês fazem para, em cima da própria cultura de vocês, dos próprios dogmas de vocês, de uma música crente, virar o canhão pra gente. E aí eu faço um convite para o Candeeiro, pra Ana, ai, eu esqueci o nome do outro rapaz, que é o compositor também. Entendam que por causa da música de vocês, a gente tá tomando hate indireto, porque quando a gente pega o nosso feed, é o tempo todo vídeo de: "Olha como essa música é demoníaca, olha como, né, o satanás está querendo se infiltrar nas nossas igrejas". Tudo porque falou Zé, Maria e balança a saia. Pô, cara, não foi a intenção de vocês. E eu parto do princípio que eu tenho que acreditar no que as pessoas me dizem. Eu acredito total. Cara, a Ana foi, sim, brilhante na explicação dela. Eh, eu realmente levo em consideração tudo que vocês estão falando, mas da próxima vez que vocês forem compor, pensa um pouquinho, não em vocês, pensa na gente.
que a gente está levando hate. As pessoas usam essas oportunidades para atacar a gente. As pessoas usam esse discurso de que a gente quer muito se infiltrar no meio de vocês para promulgar cada vez mais que a gente precisa ser destruído. Então, caramba, vocês não tinham essa intenção, mas meio que foi isso que aconteceu. A música de vocês está sendo utilizada para atacar hate nas religiões de matriz africana. E para as pessoas cometerem racismo mesmo. Fazer para vocês. Mas agora eu queria, para ir Caramba, vocês estão levando paulada de todo lado, né? Caraca. Agora que eu parei pra pensar. Ai, sinto muito, gente. Que situação. Por que que as pessoas são assim, né? caminhando para o final, fazer algumas provocações, algumas perguntas. Muito da discussão, né, nos comentários girou em torno dessa aparente semelhança com elementos de religiões afro-brasileiras, né? E aí, as perguntas que eu me fiz, né, e que eu queria jogar aqui para vocês é o seguinte: por que que a gente sacraliza alguns instrumentos e não outros? Por que que a gente sacraliza um piano que foi tocado por músicos geniais, mas que tinham uma vida nada pura, nada santa, mas a gente demoniza instrumentos tocados por pessoas que têm suas crenças diferentes, né, mas que têm uma cor de pele específica, né? Então a cor que ela mostrou é a cor da pele. Essa música toca o dedo na ferida do racismo. Se alguma pessoa Toca. Toca sim. É isso que eu tô, esse vídeo todo falando, assim. As pessoas só têm essa reação por racismo. Elas têm dificuldade de entender isso. Sinto muito, mas é verdade. Só tem um pequeno porém aí, tá? Não esqueça que o tambor, ele é sacralizado primordialmente nas religiões de matriz africana. Ah, ele faz parte de outras culturas também, faz. Mas com teor religioso, porque o tambor ele é divinizado no candomblé. O ritmo é divinizado. O ritmo é dogmático dentro do candomblé. Isso, mais uma vez, eu vou perguntar, não sei. Faz parte do dogma de vocês ou é alegórico? Ah, é para dialogar com a cultura local, é para dialogar. Qual é o papel desse diálogo que vocês querem ter? É o diálogo de: olhe como nós somos legaizões, olha como nós somos legais, colocamos tambor aqui para chamar a sua atenção, mas nós vamos demonizar o que você crê. Abra mão do seu orixá, abra mão da sua entidade, abra mão da sua crença, porque é só o meu Deus que salva. Venha para cá, você não vai sentir falta do atabaque. É esse o papel. O papel é de diálogo mesmo. Ou o papel de vamos entender que o africano é muito diverso, faz parte também da cultura, essa cultura pode dialogar com o cristianismo. E isso vai ser uma escolha puramente das pessoas. Eu vou apresentar a minha fé e elas decidem se essa realmente é a fé delas ou eu vou ali e vou dominar aquela pessoa. É muito complexo esse diálogo. Eu entendo o que você está falando perfeitamente, dialogar com a cultura, mas quando toca em alguns aspectos, isso também me fere um pouco. Eu confesso, e meus irmãos podem comentar aqui, eu confesso que me incomoda profundamente ver igrejas pentecostais, principalmente, com ritmos de terreiro dentro da igreja. E eu já vi diversas vezes. Ah, porque o atabaque, então, pertence ao candomblé, pertence à Umbanda, não. Mas é divinizado, é sacralizado na nossa religião. Existe algum instrumento que é sacralizado para vocês? Não sei, eu já falei, não estou aqui para discutir a teologia do cristianismo. Tem fundamentação teológica, algum ritmo para vocês? Alguma música específica? Algum instrumento específico? Porque para a gente tem. A gente é chamado de macumbeiro por causa de um instrumento musical. A nossa religião é primordialmente musical. Então, cuidado com esse diálogo. É muito complicado. né, que tem essas crenças chegar na sua igreja, como é que ela vai ser recebida? Se você trabalhar com alguém
Aí Se chegar na sua igreja, eu sei como ela vai ser recebida, com abra mão de tudo que você acredita, porque aquilo que a gente crê é superior. É assim que vocês funcionam. E não adianta vir me dizer que é diferente, né? Não existe aquela pessoa espiritólica no protestantismo, né? Porque no Brasil é muito comum a pessoa ser católica, mas frequentar o terreiro. É bem comum. Não existe a pessoa ser protestante e orixá, por exemplo. É assim que ela vai ser recebida. Aí você vai falar do ambiente de trabalho. Aí sim eu vejo que é um argumento totalmente diferente, válido. Meu gato quer participar da conversa. no meio da sua profissão, se tiver na sua equipe de trabalho alguém que tem outra fé, né? E fé dentro desse espectro dessas religiões, né? De matriz afro, como é que você vai se relacionar com ela? Como é que Demonizando. você vai falar de Jesus para ela? Não vai falar. E, Qual é por o favor, olhar que não você vai fale. ter sobre ela? Vai ter o olhar de que nós somos grandes adoradores do Satanás, embora a gente nem acredite em demônio. Vai ter o olhar de que nós somos seres inferiores, que precisamos ser salvos. Vai ter o olhar de que tudo que a gente faz é ligado à macumba, desde um turbante que a gente usa na cabeça, a um cordão que a gente está usando, que às vezes não tem nada a ver. É esse o olhar que os protestantes têm sobre a gente, Ana. Não sei se eu estou te apresentando um novo mundo. Eu até espero que sim, porque isso me dá uma esperança de que existem pessoas realmente humanas no Brasil, né, que professam o protestantismo, que são crentes, que são evangélicas. Mas essa é a visão que vocês têm da gente. Esse é o tratamento que vocês têm com a gente, a maioria. Ah, Laís, você está generalizando. Sim, que para fazer um discurso você precisa, na maior parte do tempo, generalizar. Não tem como, né, você falar de um caso específico lá em Chique Chique Bahia. Você tem que falar do geral mesmo. E no geral, vocês veem não só as nossas práticas como demonizadas, mas nós como demônios. Como é que você enxerga essa pessoa? Você consegue ver a imagem de Deus nela? Não, Apesar claro que das não. diferenças que vocês vão ter, né? Olhar para o outro e ver a face de Deus não é sobre concordar, não é sobre crer da mesma maneira, não é sobre deixar de pregar o evangelho, mas é sobre ver no outro a face do Deus que criou ele. Então, para fechar esse tópico, né, que foi o que causou mais burburinho, é claro que não seria coerente da nossa parte, como cristãos, a gente cultuar, entre aspas, né, outras entidades, outros deuses, né, que não estão no nosso sistema de fé, que a gente não acredita dessa maneira. Então, como já foi dito, não foi o caso, né, mas me Então espanta aqui perceber que os comentários. Então aqui eles estão afirmando, não tem nada de Zé Pelintra, nem de Maria Molambo, nem de Maria Navalha, nem de nada de religião de matriz africana nessa música. Isso deveria ser ponto final, gente. Não tem mais o que discutir. Ana, eu entendi perfeitamente o que você falou. Pra mim tá batido o martelo. A música não tem nada a ver com religião de matriz africana. Pra mim, ó, tava encerrado o assunto. Não fosse, né, o fato desse episódio escancarar, né, o quão enraizado no cristianismo o preconceito com as religiões de matriz africana, a demonização de povos africanos, a demonização das práticas de matriz isso é normal para vocês, isso é normalizado para a maioria de vocês. Me espanta que te espante, tá? Me espanta que você não esperava isso. Me espanta que a sua bolha seja tão de cristãos tão diferentes que vocês não perceberam que lançar uma música falando de Zé e de Maria e de Balança Saia ia causar um grande burburinho, como você mesma está dizendo. Me espanta. Percebeu que os comentários nos vídeos, né, nesse vídeo, revelam, né, de preconceito, de medo, de o quanto a gente pode estar afastando pessoas que creem assim de ouvirem sobre Jesus, né? Parece que a gente está como Tiago e João querendo que desça fogo dos céus sobre os samaritanos, e aí vem Jesus e fala para eles: olha, não sei de que espírito vocês são, porque não é assim que o Pai trabalha, não é assim que Deus trabalha. E outra discussão que apareceu foi assim, algumas pessoas comentando: ah, isso aí não é um louvor nem adoração, é uma música, e como música funciona. Eu, como leiga,
da teologia cristã, também me perguntei isso, se era um louvor ou se era só uma música criada por cristãos. Tô falando besteira? Eu também me questionei isso, tá, Ana? Mas você vai dizer aqui e eu vou acatar, porque eu não tenho, know-how, né, pra falar nada disso. Ou então pessoas dizendo, ah, isso até é um louvor, mas não é adoração. Isso é música, mas não é hino. E aí eu acho que existe um entendimento, às vezes confuso na nossa cabeça, do que é louvor, o que é adoração, o que é música, o que isso tem a ver com música ou não tem a ver com música, né? Existe uma confusão conceitual a respeito dessas coisas, Vai, do que a diva. gente chama de hino, de louvor, de adoração, de música, enfim. Então, a última parte dessa conversa é um convite para você que quer talvez expandir um pouquinho aí o pensamento a respeito desses assuntos, algumas leituras, alguns livros que eu Ela quero não vai indicar explicar. para Ela vai vocês, falar: certo? Livros que me "Adquira conhecimento". Ela tá certa também, não tem que dar nada mastigado pra ninguém, as pessoas que corram atrás. Ana, muito obrigada. Seu vídeo foi bastante esclarecedor. A partir disso aqui, gente, ela indica livros para as pessoas entenderem a diferença entre louvor, a música, adoração, o conceito de arte, inclusive dentro, né, da fé cristã, enfim. Acho válido. Eh, mas eu queria encerrar esse vídeo, gente. Se você evangélico assistiu isso até aqui, desculpa as provocações que eu fiz no meio do caminho, né? Que se a gente não brinca, vai surtar, né? Mas eu queria que vocês usassem esse episódio para refletir como que o racismo, e o racismo religioso, eles não são um problema só para quem está dentro das religiões de matriz africana. Eles são um problema para toda a sociedade, porque este grupo de música evangélica está sofrendo racismo religioso. Caramba! Quem diria que a gente ia poder, né, exemplificar na prática um caso desse? Então vocês entendem como a simples menção de 2 nomes, hum, junto com um colar de contas, uma roupa vermelha, são suficientes para as pessoas apontarem o dedo para essas pessoas e dizerem: "Macumbeiros incubados". Coisa satânica. As pessoas dizem nos comentários aqui, "Ah, eu não posso fazer nada se o Espírito Santo está me incomoda quando eu escuto essa música, me causa um incômodo espiritual". Isso não é espiritual. Não é. Amiga, não é espiritual. Ah, porque quando fala de Maria Mulambo, pra mim, me incomoda espiritualmente. Cara, só se você estiver devendo a Maria Mulambo. Maria Mulambo não está nem aí pra você. Essa é a verdade. Vocês só sentem todo esse incômodo porque vocês naturalizaram antagonizar a nossa fé. É acreditar que vocês estão de um lado, que vocês são o lado A do baile, nós somos o lado B, e que nós devemos brigar, porque aqui está o Satanás e aqui está o Deus cristão. E nós nem dialogamos com a fé de vocês, não tem nada na matriz de vocês que nos sirva de alguma coisa. A gente respeita, a gente compreende, muitos de nós temos até admiração pela figura do Deus cristão, principalmente por Jesus Cristo, figura muito massificada aí globalmente. A gente, pô, Jesus era um cara da hora pra caramba. A maioria de nós tá, ó, também fechadão com as ideias de Jesus Cristo. Não tá bom pra vocês? Então, assim, se compreendam como pessoas dentro de um sistema, né, social e cultural. Entendam e tentem desconstruir essa ideia de que tudo que é de origem africana é demônico, tudo que remete ao indígena é coisa inferior, do satanás, mensagem subliminar, né? A pessoa, pô, viu um brinco de semente, pirou. Isso mostra como ela estava certa quando ela disse que esse projeto, né, esse projeto de evangelização no Brasil falhou muito com a gente, né. Falhou na nossa visão, né, que na deles foi bem-sucedido, que eles queriam era isso mesmo. Mas, falhou em dizer a mensagem só. Não tinha mensagem, gente, tinha um projeto político. E quem está querendo desfazer esse projeto político e focar na mensagem agora está sendo apedrejado. Caramba, que problemão que vocês estão para resolver. Deus me livre, tá na pele de vocês, ó.
Minha religião também tá, ó, cheia de problema para resolver, porque os problemas eles são da, né, da psique humana, da natureza humana, mas caramba, que viagem que foi esse vídeo. É isso, gente, espero que vocês me perdoem se em algum momento foi ofensiva para vocês. Eu continuo totalmente aberta ao Grupo Candeeiro, e aos autores da música, se vocês quiserem dialogar comigo, fazer live, a gente pode conversar, né, dentro de 2 pontos de vistas, né, posso trazer a referência que vocês quiserem para provar o ponto de vocês, que só falar Zé e falar Maria e falar Balança-Saia não tem fundamentação dogmática, teológica dentro da matriz africana, tá, é literalmente um nome aleatório quando ele não tem contexto, né. Então, é isso. Um beijo e até a próxima.